sou o professor José Carlos, mais uma vez aqui com vocês. Eu fiz esse vídeo para introduzir apenas o conceito de integrais de linha, tá? Antes de entrarmos no teorema de Green, eu gostaria de que vocês olhassem, vissem esse vídeo e se familiarizassem com o ambiente que trata o teorema de Green, tá certo? Então divirtam-se, deixem suas dúvidas lá no fórum para a gente discutir. Bom vídeo a todos! Então, pessoal, eu fiz esse vídeo para introduzir para vocês o conceito de integrais de linha, tá? Não vou fazer aqui aquela construção rigorosa, me preocupando com os detalhes de partições e tudo mais, mas vou apenas falar, tentar fazer alguma semelhança com as integrais que vocês já conhecem, tá certo? Sobre intervalos. Pois bem, lá no cálculo 2, nós construímos as integrais de Riemann tentando calcular a área sobre o gráfico de uma função f de x, né? Y é igual a f de x, uma função de uma variável apenas, e a gente pensou nela contínua e maior ou igual que zero para ter sentido em falar em área sobre o gráfico de f. Então nós construímos vários retângulos e somamos esses retângulos fazendo o número deles crescer arbitrariamente, tá certo? No limite, quando esse limite existe dessas somas de Riemann, nós chamamos esse número de a integral de AB, a integral de A até B, de f de x dx. Né? Ok, agora nós temos a seguinte problemática. A gente quer fazer a mesma coisa, porém não sob um intervalo. Agora nós estamos sob uma curva C, ok? Ela pode ser também um intervalozinho, uma reta, mas não necessariamente. E a gente tem a pergunta agora, como é que a gente faz para encontrar essa área dessa cortina formada pela função f de xy? Agora observe que a função tem duas variáveis. O domínio dela está no R2, tá? No plano R2. Então você tem uma curva lá embaixo e você quer determinar a área, por exemplo, da função f de xy, de duas variáveis, quando restrita à curva C, ok? Então, construindo aquelas somas que se parecem com as somas de Riemann, a gente chega à seguinte definição. É essa definição aqui que eu vou circular de azul para vocês, ó. Tá? Essa daqui é a definição de integrais de linha. A integral sobre a curva C, tá vendo a curva C aqui? De f de xy ds em relação ao comprimento de arco, porque aqui você tem que fazer um comprimento de arco, não sei se está dando para ver aí, eu vou pintar de verde, ó, aqui. Você vai fazendo aqui comprimentos de arcos infinitesimais, observe que aqui agora não tem um retângulo, mesmo como nós tínhamos lá no cálculo 2, mas você consegue também calcular essas áreas aqui e fazer uma soma de todos esses quase retângulos, ok? E fornece para a gente essa expressão aqui, tá? Então, a integral, por definição, a integral de linha de f de xy ds em relação ao comprimento de arco sobre a curva C é a integral de a até b, de f de x de t, y de t e o comprimento de arco, ok? Note que aqui, quem é x de t, y de t, nada mais são do que as componentes da curva, tá? São essas funções x de t e y de t, né, que fornecem a curva por completo quando t varia entre a e b. Ok? Então você tem o que a gente chama de parametrização da curva. A curva é dada por um parâmetro. Nesse caso aqui, o parâmetro é o parâmetro t. E quando você varia o t de A até B,
Quando você varia o t de A até B, esses pontos xt e y de t percorrem a curva toda, tá? Esse aqui seria o ponto inicial e esse aqui, por exemplo, o ponto final. Você vem percorrendo a curva toda até chegar nesse ponto final. Então, eu vou fazer um exercício aqui para vocês. É o exercício de número 3 da seção 16.2, página 961. O exercício diz o seguinte: para a gente calcular a integral de linha, onde C é essa curva dada. Nesse caso aqui, C é a metade direita do círculo x² mais y² igual a 16. Ok, eu já desenhei aqui um círculo, tá? Quando a equação do círculo é x² mais y² igual a 16, que é 4², é porque esse círculo tem raio 4. Então, você pode vir aqui e desenhar esse raio aqui, 4 do círculo. Tá? Ele quer apenas a parte direita, então essa parte esquerda aqui a gente desconsidera. Então, a parte direita do círculo começa aqui e termina aqui. Ou o contrário, ok? Não depende da parametrização, as integrais de linha não dependem da parametrização tomada. Contanto que você percorra a curva apenas uma vez. Então, não importa se começa daqui de baixo, onde eu estou pintando, e vai até aqui em cima, ou o contrário, tá? Eu vou considerar o sentido que eu acabei de dizer, que é o sentido anti-horário. A parametrização do círculo pode ser dada por x de t igual a cosseno de t, y de t igual ao seno de t. Como o raio aqui é 4, eu vou acrescentar aqui o raio 4 na frente dessas funções, cosseno e seno. Pois bem, essas duas funçõezinhas me fornecem a parametrização da curva que a questão dá. Essa curva que é o lado direito, só o lado direito, de um círculo de raio 4. Eu preciso colocar agora qual é o intervalo que t varia. Ora, observe que o t é exatamente o argumento do seno e cosseno da parametrização. Então, eu vou percorrer o t de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? De menos 90 graus, vou colocar de verde aqui, que é aqui, ó, menos 90 graus, menos π sobre 2, até 90 graus, π sobre 2. Ele vai começar daqui e vai terminar aqui. Tudo bem? Então vamos lá, vamos calcular essa integral de linha. Ele quer que a gente calcule a integral sobre essa curva C da função, vamos ver aqui qual é a função, x y² ds. X vezes y² vezes o comprimento de arco ds. Isso aqui, se a gente for olhar a definição, nada mais é do que a integral de menos π sobre 2, que é o valor de A, aonde o t começa, até π sobre 2, que é o valor de B, aonde t termina. Tá? Então, de qual função? A função é exatamente essa aqui que ele deu, ó, f de x, y, depende de x, depende de y. Mas se você for olhar aqui a definição de integral de linha, você vai ver que tem que colocar no lugar do x, no lugar do y, x de t e y de t respectivamente. Então a gente vem e coloca x de t, quem é o nosso x de t? 4 cosseno de t, vezes y², quem é y? É 4 seno de t a quarta. Tudo isso vezes a raiz quadrada de dx dt dy dt ao quadrado. Tudo isso vezes a raiz quadrada grandona de dx dt. Qual é a derivada de x em relação a t? É menos o seno de t. Tá certo?
Só que isso tem que estar ao quadrado. Mas, se vocês olharem aqui, ó, a derivada, perdão, de y em relação a t ao quadrado. Qual é a derivada de y em relação a t? É só olhar a definição de y de t. A derivada do seno é o cosseno, então fica cosseno de t ao quadrado. Tá certo? Isso tudo dt. Eu vou deixar aqui uma integral para vocês resolverem. Vou colocar essa integral nesse formato de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui fica 4 cosseno de t vezes 4 à quarta é 256, tá? 256 vezes seno à quarta é seno à quarta de t. Vezes essa raiz quadrada aqui, eu vou fazer mais rápido. Ó, menos 4 ao quadrado dá 16. Fica 16 seno ao quadrado de t. Mais 4 ao quadrado é 16 também. Cosseno ao quadrado de t. Isso aqui somado dá exatamente 16. Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Só que raiz de 16 é 4. Ok? Então isso aqui vai ser 4. Toda essa integral em relação a t. Tá bom? Eu vou deixar essa integral para vocês resolverem. Aqui vocês vão ter que fazer uma mudança de variável, tá? Vocês vão chamar u de seno de t. Vou fazer uma substituição. Aqui vai entrar o valor de u, que é o seno de t, vai ficar u à quarta. E essa funçãozinha aqui, o cosseno de t, é exatamente du. É o cosseno de t dt. Tá bom? Fazendo isso, vocês vão resolver essa integral facilmente. E a resposta, 8.192 sobre 5. Ok? Então é isso, pessoal. A gente termina a nossa questão exatamente aqui.